Boa noite. Mais uma vez estamos aqui para a gente dar continuidade ao nosso estudo do livro do Frei Beto, chamado O Marxismo Ainda é Útil. É este o livro, tá? Para quem quiser adquirir. É um livro super fácil de ler, uma linguagem bem popular e você vai gostar. Hoje nós estamos no nosso segundo encontro, nossa segunda aula. Depois daqui, ela será transmitida também no meu canal do YouTube, Valcelino Souza, você pode conferir lá. E estamos neste momento no segundo capítulo do livro. Né? O segundo capítulo ele traz para a gente um questionamento sobre como que a sociedade nos aparece. Quer dizer, aos nossos olhos, o que é a sociedade? Né? Refletindo aqui então, através de um diálogo com colegas de uma classe, de uma escola pública, nós vamos então entender e percorrer esse caminho aqui do livro, que ele é simplesmente apaixonante. Para quem é apaixonado pela história, ele se apaixona ainda mais. E para quem não é, passa a gostar, porque ele é muito gostoso de folhear nesse entendimento, porque ele é um bate-papo mesmo entre jovens, né, alunos e alunas de uma escola pública, com todas as diversidades possíveis e diferenças sociais de classe entre eles. Vamos então? O segundo capítulo do livro vem com o título Como a sociedade aparece aos nossos olhos. Joca, Tamico, Uala e Luciana conversam à porta do colégio. Houve um assalto no ônibus que me trouxe. O ônibus que me trouxe, conta o Joca. Entrou um rapaz mal vestido e apontou uma arma para os passageiros. Roubou carteiras, celulares e relógios. Saiu pela porta de trás e deu no pé. O pior é que a polícia, ao chegar, quis implicar comigo, só porque sou negro. Afinal, se convenceu de que sou um estudante e não bandido. Ainda bem que não corro riscos, comenta Luciana aliviada. O chofer do papai é que me traz à escola. E lá em casa tem guardas e alarmes nas janelas. Eu não tenho grana nem medo, diz o Ala. Nossa reserva indígena, na periferia da cidade, é muito pobre. Já nos roubaram quase toda a terra que tínhamos. Tamico pergunta a Luciana: por que você, de família rica, estuda em escola pública? Porque papai estudou em escola pública e acredita que aqui o ensino é ainda melhor. Olha, esse bate-papo mostra que a sociedade em que vivemos, ela é multirracial. Veja, nós temos o negro, Joca, a branca, Luciana, o índio, Uala, e Tamico, filha de japonês e francesa. Mostra também que a sociedade brasileira é desigual. Existem pessoas ricas, como a família de Luciana, pessoas de classe média, como a família de Tamico, pessoas remediadas, como Joca, que é filho de zelador do prédio, e pessoas pobres, como o Ala, que mora em uma reserva indígena, e pessoas miseráveis, como o assaltante de ônibus. Então, por aí, entendendo essa diferença social que nós temos no Brasil, que transforma isso em desigualdade, nós temos um estudo que aponta a divisão da renda nacional. Olha só, está no livro, hein?
Vamos ver agora como a riqueza produzida no Brasil é distribuída entre a nossa população. Veja, gente, acompanhe comigo esse raciocínio. Em 2018, o Brasil era o 9º país mais desigual do mundo e o mais desigual da América Latina. 2018. Se pegarmos os dados de agora, a gente vai ter agravado isso aqui. A parcela de 1% mais rica da população se apropriava de mais de 25% da renda nacional. 1% da população mais rica apropriava de 25% da renda nacional. E a soma da riqueza dos 5% mais ricos é igual à soma da riqueza dos demais 95% da população. Gente, é discrepante isso. 5% da população desse país mais ricos detém, olha, a soma da riqueza deles, né? 95% da população detém igual. Quer dizer, 5% é quase que você fazer uma comparação de que 5% tem X e 95% é preciso 95% da população para ganhar o mesmo que 5%. Olha, é muito discrepante. Tá aí a desigualdade, né? 80% da população brasileira, 165 milhões de pessoas, dados de 2018, tá, gente? Sobreviviam com uma renda inferior a 2 salários mínimos por mês. Vou repetir, olha, 80% da população brasileira sobrevivia com a média inferior a 2 salários mínimos. O salário mínimo é 1.045, não é isso? Dá o quê? 2. Dá 2.090. Menos de 2.090. 80% da população sobrevivia com isto em 2018. 0,1% da parcela mais rica concentrava em suas mãos 48% de toda a riqueza nacional. 0,1, não é nenhum. E os 10% mais ricos ficavam com 74% da riqueza nacional. E 50% da população, 104 milhões de brasileiros e brasileiras, dividiam entre si 3% da riqueza do país. 74 milhões, 10% ficavam com 74% da riqueza e 50% da população dividia entre si 3% da riqueza. O Brasil é o país mais violento do mundo. Você sabia disso? Em 2017 foram registrados 63 mil assassinatos. A principal causa da violência é a desigualdade social. Isso está no livro, né, que foi um artigo que estava na Folha de São Paulo, chamado Os Pobres Não Vão Poder Se Aposentar. Está publicado lá na Folha de São Paulo de 2 de janeiro de 2019. Por quê? A principal causa da violência é a desigualdade e a desigualdade social. Ela é gerada pelo que mesmo? Fala aí, hein? Conclusão. A cada ano, os pobres ficam mais pobres e os ricos ficam mais ricos. Esta é a discrepância do nosso país, gente. Você sabia que em 2017, 10,95% da população brasileira sobrevivia com renda inferior a R$ 233?
10,95% sobrevivia com uma renda inferior a R$ 233. Isso é sobreviver, hein? R$ 233, gente. É de doer quando a gente lê os dados, né, das pesquisas, das análises comprovadas aí, né, pelos nossos institutos de pesquisa, pelos institutos também externos que também fazem pesquisas aqui. De cada 100 brasileiros e brasileiras, 85 viviam nas cidades. Olha para você ver o inchaço das cidades, né? Entre 2014 e 2017, a pobreza aumentou 8,32%, de 8,32 para 11,18. Então, veja, num período de 2014 a 2017, nós tivemos uma crise econômica em 2014, e aí tivemos o golpe de 2016 e o país afundou ainda mais a questão da pobreza. É preciso que se meça desse ano, 2019, para cá, né, para ver o que aconteceu aí com esses dados. São 3.300.000 o número de jovens de idade de 15 a 19 anos que não se encontram na escola nem em nenhum emprego. São os chamados nem-nem. Nem porque nem estão na escola, nem têm emprego. Onde estão esses jovens? Onde estão esses jovens? Quem são esses jovens? Boa noite, Lúcia Campos. Estamos aí com mais uma aula, viu? Que bom que você está aí nos prestigiando. Muito obrigada. Metade das crianças de 7 a 9 anos de idade não consegue escrever a palavra pipoca. Metade das crianças, gente, de 7 a 9 anos lá, 2018. Em 2015, pegando dado antecedente, a evasão do ensino fundamental, que é até o 9º ano, foi de 3,81%. E do ensino médio, 12,3%. São esses jovens nem na escola, nem emprego. A fonte esse relatório, ele saiu de uma confederação chamada Oxfam. Dados de 2018, a Oxfam é uma confederação que tem 19 organizações, né, e tem mais de 3.000 parceiros no mundo, chegando a estar presente em mais de 90 países no mundo. Tá? Então, nós estamos falando de uma desigualdade muito grande. Mas aí o livro aponta para a gente o seguinte: a desigualdade social, ela é uma fatalidade ou ela é uma questão política? O Brasil, ele é desigual porque é fatalidade, né? Aconteceu assim, ou Deus quis assim, ou são as ações políticas, a política desenvolvida pelo seu país é que leva a que ele se classifique, se inclua ou enquanto de igualdade ou desigualdade. Vamos ver? Após mostrar os dados citados anteriormente, o professor pergunta, e voltamos lá no diálogo entre aqueles alunos e alunas. Então, após mostrar os dados citados, o professor então pergunta, isso que eu falei para você dos dados faz parte da aula lá do professor, tá certo? O que acham dessa situação social? Luciana fala o seguinte: sempre haverá ricos e pobres, professor. O Alan responde: cada um deve se conformar com sua sorte. A natureza nem os animais são iguais. Uns são mais espertos e mais fortes do que outros. Joca responde assim: não acredito que a desigualdade seja uma fatalidade do destino. Tamico diz o seguinte: Tamico, né?
Meu pai acha que só fica pobre quem tem preguiça de trabalhar. O professor retoma a palavra. Muitos dizem, o mundo sempre foi assim. Não tem jeito de mudar. Mas pergunto ao Uala. Quando sua tribo morava unida na Amazônia, alguém passava fome, Uala? Não. Lá tudo era de todos. Ninguém passava necessidade. Oh. Aí tem uma passagem do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 44 e 45, que diz assim: Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e os seus bens e dividiam por todos, segundo a necessidade de cada um. Atos dos Apóstolos. Lembra, falávamos na aula passada sobre a questão de que o cristianismo, gente, definitivamente não combina com o capitalismo. A gente até questiona defender uma sociedade capitalista tão desigual, sendo que a essência do Evangelho do Cristo é para socializar. É muito mais socialista do que a gente pensa. Então, o socialismo está lá dentro das palavras contidas no Evangelho, no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 44 e 45. E para mais, não estou aqui nem quero fazer nenhuma análise bíblica. É só mesmo uma contextualização para a gente entender de onde estamos arguindo, né? Bom, para a gente entender então a desigualdade, a gente precisa entender como que funciona a sociedade, tá certo? Veja só, no terceiro capítulo, então, o Frei Beto vai nos direcionar um pouco para essa conversa, esse diálogo entre os alunos e alunas e o professor, para a gente entender como funciona a sociedade. O que é funcionamento da sociedade, né? A forma de funcionar é a forma como a sociedade se organiza com relação ao trabalho, à oferta de educação, à oferta de cultura, de saúde, a ciência, como ela funciona, né? Isso tudo é o que é uma forma de funcionamento da sociedade. E vamos entender então a partir do diálogo, né, entre os alunos e alunas, tá certo? Gente, vocês que estão aí me assistindo, muito obrigada, viu, pela participação. O Delvio, o Ricardo, a Pamela, que estou vendo aqui agora na tela, e os demais que eu sei que já entraram aí, estão nos assistindo. Veja, como funciona a sociedade. Veja, Luciana, o Sol está subindo e daqui a pouco estará no centro do céu. Ora, Uala, não é o Sol que sobe, é a Terra que gira. As coisas nem sempre são como parecem. Quando estudamos ciências, percebemos logo que as coisas não são como percebidas pelos nossos sentidos. Na minha tribo, o sol é o coração do céu. Olha, diferença, né? Nós temos uma diferença de entendimento aí com relação aos indígenas, em que pese muita gente acha, né, que o povo indígena é um povo que tem que viver como nós da cidade. Tem essas teses por aí circulando, né? Veja, se na comunidade indígena, então, o sol é o coração do céu. Temos o costume de dizer que o sol nasce. Tamiko observou isto. O sol nasce. De fato, a humanidade, durante séculos, confiou em suas impressões a respeito da natureza. Haja vista os mundos primitivos e a Idade Média, né, que não tinha ainda muita clareza e acreditavam muito nas superstições, é muito incerto tudo ainda, né? A ciência dá um salto aí para o entendimento da humanidade.
De fato, a humanidade, então, durante séculos, confiou suas impressões a respeito da natureza. Até que dois cientistas chamados Nicolau Copérnico e Galileu Galilei provaram cientificamente que o Sol é uma estrela e em torno da qual giram vários planetas, entre eles a Terra. Elaine Reis e Elaine de Jesus, que bom que vocês estão aí. Então, ele prova, né, tanto o Nicolau Copérnico quanto Galileu Galilei, prova que a Terra, que o Sol é uma estrela em torno da qual giram vários planetas, e entre eles a Terra. Cada vez que a Terra dá uma volta em torno do seu próprio eixo, um dia, e cada vez que ela contorna o Sol, são 365 dias, um ano, portanto. Descoberta fantástica, o que proporcionou uma nova reorganização do mundo, em tempo, espaço, né, produção. O processo de produção, então, o que é? O que é e para que serve? Tá certo? Assim como a humanidade acreditou que durante os séculos as suas impressões sobre a natureza, ainda hoje, né, muitos confiam em suas impressões sobre a sociedade. Por isso afirmo que sempre haverá ricos e pobres. Então ainda ficam nas impressões. Que cada um deve se conformar com a sua sorte. Que pobre tem preguiça de trabalhar. Parece que é assim. Porém, vejamos. O que permite que Luciana, Tamico, Joca, Uyuala estejam na escola, apesar da diferença social entre eles? É a saúde. É. Sabe por quê? Porque se estivessem doentes ou se tivessem morrido na infância por desnutrição, não estariam na escola. Concordam? Mas de onde vem a saúde? É essencial a cada vida de cada um de nós, especialmente de uma boa alimentação. E será que no Brasil todo mundo come bem? Aí eu faço uma pergunta. Você que está aí nos ouvindo, você consegue fazer pelo menos 3 refeições ao dia? Se você consegue, você está no nível de desenvolvimento possibilitado pela alimentação do seu corpo para dar conta, né, dos desafios apontados do ponto de vista de construir, de buscar, de aprender, né, de relacionar, está num caminho muito melhor do que aqueles que lá atrás sobreviviam, né, com uma renda de R$ 233. Lembra? 10,95% da população brasileira que vivia com um valor ainda menor que R$ 233. Vocês acham que estas pessoas, esses 10,95% de pessoas, conseguiam com R$ 233 ao mês, tá, gente? Sobreviver para ter 3 alimentações ao dia? Aí está uma diferença enorme, né? Bom, com a crise econômica iniciada em 2014, em 2018, mais de 13 milhões de pessoas não tinham condições de consumir as 2.240 calorias mínimas diárias. Quer dizer, não ingeriam o mínimo necessário para matar a fome e ter saúde. Aí que está o ponto. Estar na escola, dar conta de ir à escola, de aprender, de assimilar, de compreender, de participar, de compartilhar, é preciso que eu esteja o que? Saudável, que o meu corpo esteja em condições para tudo isso, né? Então, se eu não consumir, principalmente a criança, o adolescente, se não consumir o mínimo de 2.240 calorias por dia, ela vai ter dificuldades no seu desenvolvimento de saúde. Isso é muito sério, gente. Isso é agravante, né? Bom, quer dizer então que se não ingerir o mínimo necessário para matar a fome, sendo que
os trabalhadores braçais, eles devem ingerir por dia 3.500 calorias. Por quê? De acordo com o IBGE, o tipo de trabalho, né? A fome tem endereço certo, gente. E aonde ela aponta e aonde ela castiga mais? Entre os negros, os nordestinos, habitantes da zona rural e das periferias das grandes cidades. É aí que a fome aperta mais. É aí que então um país que quer estabelecer uma relação de igualdade com sua população tem que ter políticas para minimizar esse problema, para eliminar de fato essa desigualdade aqui. Porque se a fome vai abater mais os negros, os nordestinos, os habitantes de zona rural e das periferias das grandes cidades, há que se ter políticas para dar conta de reverter esse quadro. Concordam? Embora possa parecer o contrário, não há falta de alimentos no Brasil. Veja, as pessoas passam fome, mas não tem falta de alimento. Poxa, mas por que então? Prova disso são as prateleiras dos supermercados abarrotadas de produtos, gente. E com essa pandemia, quanta coisa não aumentou de preço, né? Se as pessoas não comem e não têm o que comer, se encarece menos ainda, né? A probabilidade é maior ainda de passar fome. Bom, aprova então prateleiras abarrotadas. E o nosso país se destaca como um dos principais em produção agropecuária. Bom, mas se produz muito o nosso país e o povo passa fome, o que está acontecendo com a produção do nosso país? O agronegócio responde, né, gente? Produto para exportar, produto para ir para a mesa dos estrangeiros. O que acontece é que os alimentos são caros e o povo não tem dinheiro. Chegamos agora à origem da questão. Os alimentos são caros e o povo não tem dinheiro por causa do processo de produção. Ah, chegamos no ponto. Então, o que é esse negócio de processo de produção? Para entender isso melhor, vamos ver o que é processo de produção, então. Os primeiros humanos que apareceram na face da Terra não conheciam o processo de produção. Nós chamamos de povos primitivos, né? Viviam graças à economia extrativa. O que é isso, gente? Extrai as coisas da natureza, né? Recolhiam da natureza o que necessitavam para viver. Pescavam, apanhavam frutas e legumes, caçavam animais que lhes forneciam carne, gordura, peles, ossos para fabricarem pequenos instrumentos de trabalho. Tudo na natureza. Aos poucos, ficou difícil encontrar os recursos na natureza. Então, você tinha lá os nômades, que eles iam mudando, porque terminou ali o produto, aquilo que não tem mais como colher, eles vão para outro lugar. Era preciso produzir. Se era preciso produzir, você começa a salarem, né? Então, os homens e mulheres passaram a cultivar a terra. No momento que eles cultivam e percebem que a semente daquela fruta que comiam nascia, eles passam a cultivar a planta. Então, não precisa mais correr atrás, vamos plantar, né? Para a gente poder colher aqui mesmo. Então, passaram a cultivar a terra para produzir verduras, frutas, legumes e grãos. Para produzir, então, e também criar animais para obter a carne, peles, ovos, cortar as árvores para construírem casas e canoas. Assim, pelo trabalho dos homens e mulheres, transformaram a natureza
e impulsionavam a produção dos bens materiais necessários à sua existência, né? Sem produção, então, não há vida. Sem comida e bebida, o padre não celebra. Ele precisa, né, da hóstia, do vinho. Então, sem comida nem bebida, o padre não celebra. O presidente não governa o país. Vamos pensar isso? O ator não representa seu papel. O trabalhador não produz. Pelo trabalho, os homens e mulheres estabelecem relações entre si, relações sociais. Porém, ao longo da história, a humanidade encontrou várias maneiras de produzir bens, conhecidas como modos de produção. Então, nós entendemos bem o que é, né, o processo de produção, a forma como a gente produz. Os primitivos não produziam, eles colhiam, extraíam da natureza. Quando eles percebem que eles poderiam, então, cultivar para ter, eles estão produzindo, certo? Bom, a partir daí, então, nós vamos ter o quê? Mudanças, porque os modos de produzir é que vão definir que tipo de sociedade nós estamos construindo. Isso é muito bacana. Então, como é produzido tudo que existe para nos possibilitar um bem-estar e a saúde, né? Para viver uma vida plena. Essa forma é chamado modo de produzir, é que vai nos dar condição de entender, né? Por que que o Brasil é tão desigual? Por que que a forma de produzir no Brasil tem um modelo, um sistema tão desigual? Nós vamos chegar aí. Então, no quarto capítulo, que é curtinho, né? São 2 páginas, só para a gente fechar hoje, ele vai iniciar, então, a conversa para a gente começar a dissecar o que são os modos de produção. Vamos lá. O professor está lá conversando com seus alunos, né? E alunas. E conversa com a Luciana perguntando assim: Luciana, o que é história? Ora, essa conversa na verdade é dos alunos entre si. Luciana, o que é história? Ora, Joca, que pergunta mais boba. História é a matéria de escola que nos ensina datas e acontecimentos importantes da vida da humanidade. Minha tribo tem história, interveio o Ala. Uma longa história de lutas e sofrimentos. A história da minha tribo é parte da história do Brasil, quando chegaram as caravelas comandadas por Pedro Álvares Cabral em 1500. Hoje somos cerca de 1 milhão de indígenas. O professor Carlos então interferiu. Pois é, Wala, a história é fruto de nosso trabalho e de nossas lutas. São os homens e mulheres que fazem a história. Mas ela não se divide por datas importantes. As grandes mudanças na história ocorrem quando as pessoas mudam o modo de produzir os bens materiais necessários à vida. Luciana olhou intrigada. E há vários modos de produção? Sim. Na história da humanidade, temos como principais modos de produção os seguintes: o primitivo, o escravista, o asiático, o feudal, o capitalista e o socialista, completou o professor. Então veja, gente, o modo de produção primitivo, a gente começou a falar aqui, né? O escravista, o asiático, o feudal, o capitalista e o socialista. Por que nessa ordem? Porque, veja, olha, o professor diz o seguinte: as grandes mudanças na história ocorrem quando as pessoas mudam o modo de produzir os bens materiais necessários à vida. Então,
Os modos de produção, eles têm um processo evolutivo e de mudança a se chegar àquilo que vai de encontro com o melhor para toda a comunidade. E aí, nós vamos saber desses modos de produção mais detalhadamente, um a um, na nossa próxima aula, que vai ser na semana que vem, na próxima segunda-feira, neste mesmo horário, tá certo? E lembrando para você que gostou dessa aula, dessa nossa conversa, dá um cliquezinho aí para nós, dá uma curtida e depois eu transmito, jogo esse vídeo lá para minha página do meu canal do YouTube, Glaucelena Souza. Você entra lá, dá um like lá para mim também e me segue. Coloca lá o sininho para você receber toda vez que eu postar um vídeo, você vai receber lá um anúncio para você também assistir, tá bem? E eu agradeço vocês que ficaram comigo até aqui, né? E vocês que entraram, participaram aqui comigo. Muito obrigada e eu espero vocês na nossa próxima aula, estudando o nosso livro. Ó, Frei Beto, o marxismo ainda é útil? O que você pensa? Pode deixar também seus comentários, eu vou responder depois, tá bem? Grande beijo para vocês e até a próxima segunda.